Tá gravando. Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso último assunto, onde a gente vem falando dos distúrbios imunológicos. Então, semana passada e no início dessa semana a gente já começou esse assunto. A gente falou já sobre hipersensibilidades, a gente falou sobre doenças autoimunes e a gente vai começar agora a falar sobre as imunodeficiências congênitas e adquiridas, tá? Então, gente, mais uma vez, revisando muito rapidamente, tá? A questão do sistema imunológico. Então, qual que é o objetivo do sistema imune, gente? Nos proteger, ok? Contra micro-organismos, ok? Ou também contra produtos tóxicos, tá? Então, vocês sabem que existem toxinas, né? Substâncias que são tóxicas, que também podem comprometer o meu corpo. E aí, o nosso sistema imune vai combater esses produtos tóxicos também, tá certo? Lembra que a gente até falou na aula de soros e vacinas sobre o soro antiofídico, né? Então, o nosso sistema imune também tenta nos proteger contra alguns produtos tóxicos, tá? Como, por exemplo, toxinas de aranhas, toxinas de cobra, tá? Então, toxinas de próprios micro-organismos, tá certo? Então, o nosso corpo também atua no combate a essas toxinas. Sendo assim, ele é responsável por quem, gente? Pela sobrevivência do indivíduo. Então, hoje, nós só estamos vivos por conta do nosso sistema imunológico, tá bom? Então, qual o grande problema? Quando esses micro-organismos, quando essas toxinas, elas ganham essa batalha, ok? E aí a gente vai ter uma imunodeficiência, tá certo? Então, o que é que acontece, gente? O que é que vai caracterizar uma imunodeficiência, tá? Então, nós temos o nosso exército, né, que é o nosso sistema de defesa. E aí vocês sabem que a gente tem a imunidade natural e inata. Então, tudo isso é a nossa defesa. Quando existe algum defeito, ok? Ou no sistema imune inato, ou no sistema imune adquirido, o paciente, ele pode desenvolver a famosa imunodeficiência, tá certo? Então, o sistema imune dele está deficiente. E isso pode gerar consequências para o nosso corpo, desde distúrbios graves ou até a morte, tá certo? Então, um problema no nosso sistema imune pode levar o paciente à morte, tá certo? E aí, existem dois tipos de imunodeficiência, tá? Existem as imunodeficiências congênitas ou primárias e também existem as imunodeficiências adquiridas. Então, o que é uma imunodeficiência congênita ou primária, gente? Acredito que vocês tenham visto esse nomezinho aqui lá na genética. Tá? Congênita está associada a um problema a nível genético. Então, a imunodeficiência congênita, o corpo do paciente tem um problema genético e esse problema genético atua sobre o sistema imune dele. Ok? Gente, se o sistema imune dele está comprometido, esse paciente ele está o quê? Susceptível à infecção. Então, esse paciente está muito mais propenso a desenvolver uma doença. Tá certo? Uma outra coisa, como o paciente, ele é a partir de um defeito genético, muitas vezes ele nasce com esse problema, então o que é que vai acontecer, gente? É muito comum das imunodeficiências congênitas aparecerem nas fases iniciais da vida. Então pode acontecer muito na infância e também na adolescência. Porém, isso não significa dizer que o paciente não possa ter uma doença congênita ao longo da vida, tipo, essa doença se desenvolver mais tardiamente. Pode, com certeza. Porém, é muito mais comum a gente encontrar isso na fase inicial da vida, tá bom? Então, na infância ou na adolescência. Um outro tipo de imunodeficiência é a imunodeficiência adquirida ou secundária. Então, gente, como o próprio nome fala, adquirido. Então, ele ganhou, só que ela não foi herdada ao nascer, ok? Então, ela não é herdada, ele adquire ao longo da vida, tá bom? Então, para ele adquirir ao longo da vida, precisou acontecer alguma coisa ao longo da vida dele para que ele consiga desenvolver essa imunodeficiência. Então, o que é que pode gerar uma imunodeficiência, gente? Ó,
do tipo adquirida, desnutrição. Então, por que é importante a gente se alimentar? Primeiro, para suprir as nossas necessidades energéticas. Segundo, porque alguns alimentos auxiliam, né, o nosso sistema imune também, ok? Câncer também pode gerar uma imunodeficiência. Pacientes que fazem tratamento com imunossupressores. Então, o que é um imunossupressor, gente? O imunossupressor é um fármaco, tá? É uma substância, é uma droga, que ela tem como objetivo diminuir a ação do meu sistema imune. Ok? Então, é muito comum, por exemplo, pacientes que fazem transplantes. Então, o paciente ele recebe um órgão de uma pessoa diferente. Então, aquele Professor, órgão. Oi? o senhor começou a aula tem muito tempo? Não. Esse é o segundo slide, eu A acho. gente estava a gente tava na aula de áudio e a gente chegou agora. Tá, tranquilo. Sem problema, Olívio. Então, gente, o que é que acontece? Alguns pacientes, eles podem, tá, fazer transplantes, né? Então, o órgão que o paciente recebe é de um corpo diferente. Esse órgão, gente, o meu sistema imune vai reconhecer como estranho. Então, ele vai combater esse órgão para rejeitar ele. Aí, o que é que o médico faz? Ó, dá um imunossupressor para o paciente, para o sistema imune dele diminuir a ação, para poder ele não rejeitar o transplante. Então, se eu estou diminuindo o meu sistema imune, gente, eu também estou o quê? Susceptível à infecção, ok? E uma outra forma, né, de imunodeficiência adquirida é por um processo infeccioso onde eu posso haver um comprometimento das minhas células do sistema imune, como, por exemplo, os pacientes que têm HIV. Então, paciente portador de HIV pode desenvolver, tá, uma doença chamada de AIDS. Professor, eu achava que quem tinha AIDS tinha HIV. Falso, gente. Nem todo mundo que tem HIV é portador de AIDS, tá? A AIDS, ela é um estágio onde um paciente que tem HIV ele desenvolve e o sistema imune dele vai estar tão comprometido, onde as células do sistema imune dele vão estar abaixo de 200. Eu não lembro se aqui nesse slide eu cheguei a colocar. Quando o vírus da AIDS ele vai destruir as células do sistema imune. Em específico, vai destruir o linfócito T CD4. Aí, esse linfócito T CD4 vai ficar em pequena quantidade, tá? Menor do que 200 células por milímetro cúbico. Então, por o paciente ter uma deficiência de linfócito T, o que é que vai acontecer? O sistema imune dele vai estar deficiente. E aí ele desenvolve a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então a AIDS, gente, é diferente, ok? De um paciente que tem HIV, tá? O paciente portador de HIV, ele tem o vírus. Não necessariamente ele vai ter AIDS, tá? Então, eu acho que eu vou falar alguma coisa disso mais lá na frente, porém, no decorrer das disciplinas, vocês vão estudar um pouco mais sobre AIDS. O pessoal da biomedicina e da farmácia, a gente tem uma aula só para falar de HIV na imunologia clínica, tá? O pessoal da enfermagem e da nutrição com certeza tem algum outro momento que algum professor vai também falar, né, fazer essa distinção entre HIV e AIDS para vocês, tá bom? Então, quais são as características gerais, gente, dessa imunodeficiência? Então, ó, como o próprio nome fala, imunodeficiência. O sistema imune está deficiente. Então, o paciente ele vai estar o quê, gente? Susceptível à infecção. Ok? Então, é mais fácil do paciente ter uma infecção. Gente, semana passada eu falei para vocês do beijo da morte, né? Da célula NK que destrói uma célula que tem característica tumoral, não foi isso? Então, se existe uma deficiência no meu sistema imune, o paciente ele pode estar suscetível a ter certos tipos de câncer. Então, o paciente desenvolve o câncer e o sistema imune não consegue reconhecer essa célula como cancerígena. E aí o câncer vai se desenvolver, tá bom? O paciente também pode estar o quê, gente? Propenso a ter uma maior incidência de doenças autoimunes. Esse mecanismo ainda não é conhecido, tá, gente? Mas já se sabe que
Pacientes que têm imunodeficiências tendem a ter uma maior probabilidade de desenvolver doença autoimune, ok? E muitas vezes, uma característica que a gente vai encontrar é defeito aonde? Ó, no desenvolvimento ou na ativação de linfócitos, ok? Porque, gente, o linfócito é uma célula extremamente importante para a nossa defesa. Então, se tem um problema ali, se eu tenho imunodeficiência, muito provavelmente pode estar associado ao linfócito, tá? Ou também, a gente pode ter algum defeito no mecanismo efetor, que é o mecanismo de destruição, ok? De um corpo estranho. Seja um defeito no mecanismo efetor, que faz parte da imunidade inata, ou da imunidade adquirida, tá certo? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês sobre essa questão da imunidade humoral, né, que envolve os linfócitos. Então, quando existe uma deficiência de linfócitos do tipo B, principalmente, tá? Então, o paciente ele pode estar propenso a desenvolver uma infecção quando ele tem uma imunidade humoral deficiente. Gente, imunidade humoral está associada a quem? Linfócito B. Então, se a imunidade humoral está deficiente, eu tenho um linfócito B em pequena quantidade. Isso vai fazer com que o paciente ele tenha um desenvolvimento maior de um determinado tipo de infecção, como, por exemplo, infecção por micro-organismos encapsulados. Ok? Então, vocês viram lá na microbiologia que tem micro-organismos que tem aquela cápsula, ok? Que é uma cápsula glicoproteica. Então, micro-organismos que têm essa cápsula, se o paciente tem deficiência de linfócito B, esses micro-organismos vão causar doença mais facilmente, ok? Uma outra coisa, bactérias de formação de pus. Então, existem muitas bactérias que, quando brigam com o sistema imunológico, vão destruir neutrófilos, ok? Esse neutrófilo destruído, ele forma o pus. Então, não só essa briga vai acontecer com o neutrófilo, lógico, ali é a primeira reação, né? Vocês sabem que o neutrófilo é a primeira célula que atua na defesa do nosso corpo. Então, esse tipo de micro-organismo, né, que tem esse desenvolvimento de produzir pus na morte desses neutrófilos, quando o paciente tem uma deficiência na imunidade mediada por linfócitos, o paciente também vai estar muito mais susceptível a desenvolver esse tipo de infecção. E outra, presença de alguns vírus também podem se manifestar, né, algumas doenças causadas por vírus também vão poder se manifestar na deficiência dos linfócitos B, ok? Em relação à imunidade mediada por célula, gente, que é a imunidade mediada por linfócito T, ok? Então, se a imunidade mediada por célula está deficiente, eu tenho uma diminuição do linfócito T, ok? Aí vamos olhar o que é que acontece aqui, gente. Ó, o paciente ele pode ter infecção por vírus ou por outros micro-organismos intracelulares. O que é que a gente já falou? A gente tem dois tipos de linfócito T. A gente tem o linfócito T CD4 e o linfócito T CD8. Gente, o que é que o linfócito T CD4 faz? Libera citocinas que vão auxiliar principalmente macrófagos na destruição do micro-organismo. E também vão liberar, né, citocinas para induzir os linfócitos a produzirem diferentes tipos de anticorpos. E o linfócito T? O linfócito T, gente, é o TCD8, é o linfócito T responsável por destruir quem? Principalmente vírus e micro-organismos intracelulares. Então, quando existe uma deficiência desses linfócitos TCD8, o paciente está mais propenso a ter uma infecção viral ou por micro-organismos intracelulares, tá? Se o paciente tiver um comprometimento tanto de linfócito do tipo B quanto linfócito do tipo T, o paciente vai estar propenso a desenvolver infecção por qualquer classe de micro-organismo. Tá certo? Gente, tudo bem até aqui? Dá um feedback aí para mim. Ok.
Então, eu falei para vocês que a gente pode ter também problemas, né, na imunidade inata. Então, quando existe uma imunodeficiência, né, na imunidade inata, vocês já sabem que a imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa contra micro-organismos. E a gente já falou que tem as barreiras, a gente tem os componentes humorais e a gente tem as células, ok? Então, as principais células do sistema imune inato são quem? Os fagócitos. A gente já falou disso. E um componente humoral extremamente importante é quem? O sistema complemento, ok? Então, tanto os fagócitos como o sistema complemento vão participar nas fases efetoras, tanto da imunidade inata como da imunidade adaptativa. Lembra que o sistema complemento a gente tem a via clássica, que envolve a imunidade adaptativa, porque envolve anticorpos, e os fagócitos, a gente tem o macrófago, que faz a célula apresentadora de antígeno também para a imunidade adaptativa. Então, o que é que acontece, gente? Quando existe um defeito na imunidade inata, onde o paciente ele tem um distúrbio congênito do complemento, o que é isso? Existe um problema na produção das proteínas do sistema complemento, ok? O que é que vai acontecer? Esse paciente está muito propenso ao que, gente? Ter infecção por bactérias encapsuladas, ter infecção por bactérias da classe, né, do gênero da Neisseria. Gente, a Neisseria é um gênero de micro-organismos que pode causar a gonorreia. Tá? Existe uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea que é responsável por causar a gonorreia, tá certo? Distúrbios no sistema do complemento, gente, podem contribuir a uma susceptibilidade, né, uma probabilidade do paciente desenvolver um problema autoimune, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico, tá? E quando ele tem um problema genético, né, congênito, associado aos fagócitos, ou seja, às células que atuam no processo de fagocitose, o paciente está muito propenso ao que, gente? A ter infecções na pele, a ter infecções no trato respiratório. Por quê, gente? Vamos lá, vamos pensar. Primeira barreira que a gente tem são quem? As barreiras físicas. Então, a gente tem a pele, a gente tem o nosso trato respiratório, que é muito comum chegada de micro-organismos, né? E a gente tem o trato gastrointestinal. Então, quando existe um rompimento dessa barreira, vocês sabem que embaixo dessa barreira a gente tem célula, como segunda linha de defesa da imunidade inata. Então, se essas células, que são os fagócitos, estão deficientes, o paciente vai estar propenso ao quê? Desenvolver uma doença. Então, vocês sabem que bactérias e fungos são os principais micro-organismos capazes de causar doenças. Então, o paciente ele pode ter, ok? Mais facilmente infecções de pele e de trato respiratório. Por quê? Porque se essas células nesses locais estão deficientes, quando esse micro-organismo chega, ele vai vencer a batalha. E aí o paciente ele vai ter uma infecção, ok? Uma outra coisa que pode acontecer, gente, ó, formação de abscessos, tá? E de estomatites orais, tá? É muito comum ter essas infecções aqui dos estômatos, né, na boca, e formação de abscesso, que é a formação de pus, tá certo, gente? Em relação à infecção fúngica, né, tem um micro-organismo muito comum que são os aspergilos, tá? Um gênero de micro-organismo, e também a cândida. Lá na aula prática, lembra que eu mostrei um fungo que eu botei lá no microscópio? E que alguns até semearam o fungo? Ali, gente, a levedura é um tipo de cândida, que é muito comum aonde? De infecção na microbiota oral, tá certo? Então é muito comum do paciente ter esse tipo de infecção, tá certo? Então aqui em relação à imunidade inata, tá certo? Em relação à imunidade humoral, existem diversas doenças, tá? Então a gente tem uma doença chamada de deficiência seletiva de IgA. Então aqui a cada a cada 700 pacientes, um paciente vai ter essa deficiência seletiva de IgA. O que é que acontece? O nível de IgA do paciente é baixo, tá? Menor do que 6 miligramas por decilitro. Normalmente é um paciente que está muito propenso a desenvolver alergias, ok? Paciente que vai ter uma predisposição a desenvolver infecção sinopulmonar, tá ok? Pode desenvolver também doença autoimune, gastroenterite, porque está associada às mucosas, né? Então, se tem deficiência de IgA,
nas mucosas, vocês sabem que tem a mucosa do trato gastrointestinal, então ele pode ter problemas gastrointestinais frequentes também, tá certo? Existe uma outra doença associada aos linfócitos, ok? Que é a chamada agama-globulinemia ligada ao X, ou XLA. É uma doença bem mais rara, ó, acomete um paciente a cada 100 mil pacientes, a cada 100 mil pessoas. Então, aqui nesse caso aqui, gente, o paciente ele tem ausência ou quase zero quantidades de gama-globulinas, tá? Ou seja, praticamente tem uma produção muito pequena de anticorpos. Então, nesse caso, aí, o paciente tem uma deficiência gigantesca de linfócitos B. Porém, linfócito T é normal, tá? O paciente ele pode desenvolver uma outra doença humoral, né? Como a imunodeficiência comum variável, tá certo? Uma doença rara também acomete aí um a cada 75 mil nascidos. Pode ter uma síndrome chamada de síndrome hiper-IgM. Então, existe nesse caso aí um defeito na ativação de célula B, tá certo? Nesse caso, de célula B dependente de linfócito T, tá certo? Então, nesse caso, é muito comum ter uma mutação, tá? Em um gene que codifica aquela molécula efetora do linfócito T. Lembra daquela proteína CD40, que é o segundo sinal, e o CD40 ligante? Então, nessa síndrome do IPG, o linfócito T tem uma mutação, ok? E aí aquela molécula de CD40, ela está deficiente, aí eu não tenho a ativação desse linfócito B, tá certo? E a gente tem também casos de hipogama-globulinemia transitória da infância. Então, aqui são algumas doenças que, essas aqui, em geral, trazem algumas complicações, como sinusite intratável, bronquiectasias, diarreia ocasionada por giardia e por salmonela. A giardia vocês conhecem, né? Vocês estão vendo aí parasitologia. A salmonela, gente, é uma bactéria, na realidade a gente chama ela de enterobactéria. É uma bactéria muito comum no trato intestinal, tá certo? Aquelas infecções alimentares normalmente acontecem ou por salmonela ou por shigella. A gente vai chamar de salmonelose ou, quando é por shigella, shigelose, tá? O paciente ele tende a ter uma má absorção intestinal, pode ter artropatia, pode desenvolver anemia hemolítica, trombocitopenia, que é diminuição das plaquetas, tá? Trombocitopenia é diminuição de plaqueta. O paciente ele pode ter esplenomegalia. Esplenomegalia, gente, é aumento do baço, tá? O paciente pode desenvolver linfomas, tá? Que é um tipo de alteração dos linfonodos, né? Pode ser um tipo de câncer. E o paciente também pode desenvolver câncer de estômago, tá certo? Então, são alguns casos bem interessantes aí associados à imunodeficiência humoral, tá? Gente, tá dando para entender? Coloca aí para mim. Para eu falar agora, aqui ainda é congênito, tá? Vou falar da adquirida agora. Coloca aí para mim, por favor. Gente, ninguém respondeu, eu vou passar, tá? Gente, imunodeficiência secundária. Eu sempre peço para vocês me responderem. Nem detalhei o CVID não, tá? O CVID é uma imunodeficiência comum variável, tá? Eu não vou cobrar de vocês, é interessante que vocês leiam sobre elas, tá? Mas eu não vou chegar a cobrar de vocês, como é que eu digo? Sobre essas doenças não, tá certo? Mas é interessante que vocês deem uma olhadinha para, como é que eu digo? Para que vocês possam conhecer um pouco mais, mas eu não vou chegar a cobrar isso não, tá? Tem alguns detalhes aqui que é importante que vocês conheçam, alguns conceitos posteriores para entender isso aqui. Então, eu particularmente não vou cobrar isso. Agora eu quero que vocês depois deem uma olhadinha, tá? Gente, uma outra imunodeficiência é a imunodeficiência adquirida, tá? Que a gente falou, também chamada de imunodeficiência secundária.
Essa imunodeficiência, gente, ela não é genética, tá? Diferente das passadas. Ela é adquirida ao longo da vida, tá? Então, o paciente, ele pode desenvolver essas imunodeficiências ao longo da vida. Então, o que é que pode, professor, desenvolver uma imunodeficiência? Então, infecção pelo vírus do HIV, tá? Então, todo mundo sabe que o vírus HIV, ele causa imunodeficiência, ok? Pode ser também infecção por vírus do sarampo ou vírus do HTLV. Professor, o que é HTLV? Gente, por muito tempo esse vírus ele era classificado como um tipo de HIV, tá? A tradução dele é vírus linfotrófico de célula T humana, ok? Então, HTLV significa vírus linfotrófico de célula T humana. Quando ele causa infecção no paciente, ele pode gerar uma doença que a gente chama de paraparesia espática tropical, tá? O paciente ele tem paralisia dos membros, tá certo? Esse tipo de ensaio aqui, se alguém aqui doa sangue, vocês vão ver que quando você recebe o resultado do exame, né, ele vai ter lá ensaios anti-HIV, em relação à hepatite, e um outro ensaio que eles fazem é o HTLV, tá? É um ensaio pouco comum na rotina laboratorial, é muito comum na rotina de bancos de sangue, tá? Quem faz doação de sangue sempre vai fazer dosagem de anticorpos anti-HTLV, tá certo? O paciente pode ter uma imunodeficiência, gente, por desnutrição proteico-calórica, ou seja, tem a alimentação do paciente é pobre em proteína, ok? Pacientes que fazem radiação e usam quimioterápicos. Então, o que é que acontece, gente? Pacientes que têm câncer, eles fazem ou cirurgia, tratamento convencional do câncer, são 3, tá? Cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Existem outros, tá? Existe hormonioterapia, existe imunoterapia também, tá? Mas os clássicos são esses 3, a tríade, tá? Cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O que é que acontece? A radioterapia, como é que eu posso dizer? Você leva o paciente lá para o centro oncológico e eles vão, no local ali do tumor, irradiar aquele local. Vão usar radiação. E a radiação, gente, ela não escolhe o tipo de célula que ela vai destruir. Então, o que é que acontece? Quando essa radiação vai destruir o tumor, ela também destrói células vizinhas. E eu posso estar destruindo célula de defesa. Já a quimioterapia, qual que é a grande charada, né, de tratamento do câncer? Não sei se vocês já perceberam, mas normalmente quando a pessoa faz câncer, ou faz tratamento para câncer, ele fica muito debilitado. Por quê, professor? Muitos fármacos, tá, antitumorais, vão atuar lá no ciclo celular, que aí vocês já viram lá com o Danilo, fase G1, S, G2 e M. Então, muitos fármacos atuam bloqueando o ciclo celular. E aí o que é que isso faz? Impede que o câncer se prolifere. O que é um câncer? Marcelo falou para vocês, ó, proliferação celular desordenada. Aí tem fármaco que atua no ciclo celular. Aí o que é que vai fazer? Ela bloqueia a proliferação da célula. Ok? Então, qual o problema? O problema é que quem faz esse tipo de uso de antitumorais, gente, esses antitumorais, eles muitas vezes também atuam sobre células normais. E aí vocês sabem que o tempo todo as nossas células estão o quê? Se dividindo. Inclusive quem? As nossas células do sistema de defesa. Então, o que é que acontece? Quando o paciente ele faz o uso de um quimioterápico, ele também bloqueia, muitas vezes, a proliferação das células de defesa. Aí o que é que acontece no sistema de defesa do paciente? Ó, despenca, cai, tá? Então, essa é a sacada, tá? De quem vai trabalhar com fármaco antitumoral. Então, por exemplo, eu trabalhei com isso no meu doutorado. Então, eu trabalhei com 30 substâncias. Eu queria uma substância que matasse uma célula de câncer, e aí a gente faz ensaio em célula humana normal. Então, eu faço em câncer, e aí eu pego o linfócito e eu pego a hemácia. E eu vou ver se a minha substância vai matar os linfócitos e se vai destruir as minhas hemácias.
Então, a gente tenta pegar um composto que seja seletivo para a célula tumoral, mas que não seja seletivo para a célula humana normal. Para quê? Para que ela atue apenas na célula tumoral. Então, essa é uma das chaves que a gente tenta buscar na pesquisa de câncer. Ok? Assim como as células da pele, anexos, cabelo, pelo, glândula, acabam sofrendo com a terapia porque se renovam muito rápido. Exatamente, Willis. Exatamente. Por isso que cai muito cabelo, tá? Por isso que cai muito cabelo. Sandra perguntou, quem teve hanseníase tem maior probabilidade de desenvolver câncer de pele? Sandra, boa pergunta, tá? Eu não sei te dizer. Eu conheço gente que teve hanseníase, mas não tem câncer de pele, tá? Eu não sei se tem algum componente onde a infecção pode despertar, né, uma mutação e desenvolver esse câncer de pele. Confesso a Mas você que eu a não... causa da hanseníase, Temístocles, é diferente da causa do fator de risco de câncer de pele, né? Uma coisa está mais relacionada à filtração dos raios ultravioleta, aí tem mas melanoma, e e a outra é o hanseníase, micobactério. a bactéria, ela atinge o plexo neural, né? É uma questão de diminuição da sensibilidade, né, Sim. daquele local. Mas eu entendi o que ela quis dizer, Willis. É porque né, como você falou, né, ela vai atuar nos neurônios sensitivos. Então, o paciente ele perde a sensibilidade ao toque na lepra. E aí, então, o que é que acontece? Existe um micro-organismo, né, que é o Mycobacterium leprae, que é quem desenvolve a hanseníase. Então, como, por exemplo, tem alguns vírus, por exemplo, o Epstein-Barr, ele é um vírus que, quando o paciente é acometido por ele, ele pode ter dentro desse processo infeccioso, ele pode desenvolver uma pequena mutação e causar um câncer. Então, em relação à hanseníase, por ter essa comunicação com a pele, eu não sei dizer, Sandra, assim, de tipo, se vai ser um fator preponderante para desenvolver o câncer de pele, mas pode ter alguma relação, tá? Eu entendi a pergunta, eu entendi o que você quis perguntar. Possa ser que a infecção pelo Mycobacterium desenvolva algum gatilho que possa desencadear uma mutação lá na pele, né, e na célula epitelial e desenvolver uma mutação e desenvolver um tumor. Mas eu não tenho como te confirmar isso, tá? Então seria um tema bem interessante aí para um TCC, tá? Bem interessante, mas eu entendi, tá certo? A minha teve os dois, entendi, interessante, tá? Interessante. Eu, particularmente, nunca vi essa relação, não, mas pode acontecer? Pode, tá? Não tenho como te confirmar de certeza que não vai ter, tá? Porque quando passa por quimioterapia, mesmo depois de anos, o paciente perde muito o esforço para muitas coisas. Paula, eu confesso a você que eu nunca vi essa relação, tá? Mas, assim, o grande problema da quimioterapia é porque ela é uma terapia muito agressiva. Então, normalmente, a gente tenta atacar uma célula tumoral de vários meios. Então, por exemplo, tem fármaco quimioterápico que atua sobre a formação de vasos sanguíneos. Aí esse fármaco impede que forme novos vasos. Tem fármaco que atua estimulando a apoptose, que vocês viram com o Marcelo. Lembra daquela via intrínseca e via extrínseca da apoptose? Tem fármaco que atua no ciclo celular. Tem fármaco que atua no estresse oxidativo. Diminui a formação de espécies reativas de oxigênio, né, o que vai diminuir a inflamação naquele local. Então, o que muitas vezes acontece na quimioterapia é que a gente ataca os mecanismos celulares em muitas vias, e aí a gente debilita muito o paciente, tá? Então, normalmente, paciente que está passando pela quimioterapia, ele está debilitado, tá ok? Mas depois disso, né, com o tempo, eu particularmente não lembro de ter lido algo que tem essa relação, mas quando ele está fazendo o tratamento, aí o bicho pega, tá? Assim como também pode ter paciente que faz quimioterapia a mesma coisa de não ter acontecido nada, tá? A exemplo, meu pai. Meu pai fez quimioterapia, gente, meu pai saía andando do setor da oncologia, ia pra rua, como se não tivesse acontecido nada. Como se não tivesse acontecido nada. Parecia que ele nem tava tomando quimioterapia, tá? Mas aí é isso. Quando foi finalzinho de 2000
2000 alguma coisa ainda. 2014, foi final de 2014, acho que dezembro, dia 30, mais ou menos, eu fui com ele no médico. E ele disse, ó, seu pai, ele tem uma resistência gigantesca aos quimioterápicos, tá? Eles fizeram no meu pai todos os esquemas quimioterápicos para o tratamento dele, e não estava tendo efeito, tá? E aí depois o câncer só progrediu. Então o quimioterápico não estava tendo ação. As células tumorais dele estavam tudo resistentes, tá? Não estava tendo tanta ação, tá certo? Então, gente... Professor, Oi, Sandra. assim, ela teve a hanseníase, aí Tá, fez o tratamento, né, tudo certinho, aí ficou boa da hanseníase. ok. Anos depois, aí ela começou, ela teve o câncer de pele, Tá, aí fez o tratamento do câncer de pele, aí depois deu metástase, sabe? Ela está em tratamento ainda. Só que eu tá. sempre fiquei nessa dúvida se esse câncer de pele que ela teve anos depois da hanseníase foi proveniente dessa hanseníase, da doença, entendeu? Entendi. Mas aí, Sandra, tem que ver vários fatores, né? Então, normalmente, câncer de pele está associado a uma exposição exagerada à luz solar. Então, por exemplo, como é que era o estilo de vida dela depois da hanseníase até o momento onde teve esse diagnóstico? Tinha muita exposição, ela fazia uso de protetor solar, tem muito fator que tem que ser avaliado. O tipo de trabalho, tinha exposição a compostos que poderiam desencadear a mutação, tem muita coisa que a gente teria que avaliar, entendeu? Mas eu entendi a sua relação. Pô, seu micro-organismo, que ele atua no nervo e na pele, né, diminuindo essa sensibilidade, você queria entender se isso poderia ter desencadeado, né, o melanoma. No caso é Isso, melanoma, né, o dela? Tá. isso. Então, possa ser que tenha algum estudo que já consiga mostrar isso, tá? Eu, particularmente, confesso que quando eu trabalhei com câncer, minha linha de pesquisa era mais ensaio pré-clínico. Eu não peguei muito a parte clínica. A gente lá no laboratório era realmente desenvolvimento de fármaco. Então, tinha um pessoal da síntese química, o pessoal sintetizava e aí a gente testava. Então, tudo aquilo que vocês viram com o Marcelo, de tipo via intrínseca da apoptose, via extrínseca, caspase, receptor faz L e tal, tudo aquilo ali a gente fazia no laboratório para saber se despolarização mitocondrial, a gente fazia para saber se o câncer, se ele matava a célula tumoral por necrose ou por apoptose ou por autofagia. Eu não sei se ele chegou a falar de autofagia para vocês. Então a gente fazia esses ensaios. Tá? Aí quando a gente entendia o mecanismo na célula, aí a gente testava no animal. Aí a gente induzia um tumor no animal, aí testava de novo o fármaco. Aí ia ver se o mecanismo no animal era o mesmo na célula. Que antes da gente começar os ensaios animais, a gente faz todo um screen, né? A gente faz todo um ensaio em células. A gente cultiva célula, a gente primeiro faz tudo in vitro, para depois partir para o ensaio em vivo, tá? Aí eu não sei te dizer essa relação da clínica em específico, tá? Eu vou falar uma opinião pessoal minha, tá? Não é a verdade absoluta, tá? Não é que vá ser certo. Eu acredito que possa haver uma relação. Não sei se o caso específico da sua mãe, tá? Mas pelo tipo de infecção, né, pelo tipo de processo do Mycobacterium tuberculose, porque eu sei que é um tratamento bem, bem, digamos assim, demorado, tá? O paciente toma muito corticoide e tal, possa ser que tenha sido gatilho para despertar alguma coisa para algo mais na frente, mas é algo que tem que ser avaliado, tá certo? É algo que teria que ser realmente estudado direitinho, tá bom? E aí, gente, ó, tem quimioterápicos, então a gente pode ter também... O Temístocles. Oi, Willis. Meu pai também desenvolveu hanseníase, não só meu pai, como mais 3 irmãos dele, né? O fator de risco, lugares Aham, insalubres, que eles são mecânicos, isso favorecia muito, eles estavam no chão, trabalhando embaixo aham, de canhão, essas coisas, então ele e os 3 irmãos dele desenvolveram hanseníase, tiveram esse tratamento prolongado, de fato a própria terapia que se faz, que às vezes é de 9 meses até 1 ano, já deixa muitas lesões na pele, tem um lesões, exato. escurecimento, às vezes surgem manchas específicas, mas eu Aham, acho que realmente é uma coisa interessante, porque a gente sabe que o câncer de pele muitas vezes começa a se apresentar por manchas, por manchas, né, por exato. manchas na pele, suspeitas que crescem. A própria terapia
a medicação para combater a micobactéria da leprae, ela já dá essas manchas. É uma coisa assim, meio que fica mais escurecido. Quando a pessoa não tem reação à medicação, que às vezes formam umas pápulas e tudo mais. Mas eu estava olhando rapidinho aqui no Google Acadêmico e já tem pessoas que tentam fazer a relação mesmo da hanseníase, a pesquisa. Se as manchas que surgem com o tratamento da hanseníase não da hanseníase tem relação com o melanoma, né? Se não podem estar sendo indicativas para melanoma. Eu olhei bem rápido assim se tinha alguma coisa, mas tem gente pesquisando. Entendi. Exato. Porque o tratamento é muito demorado, tá? Essa questão, gente, da lepra, tá? E outra, né? Antigamente, tipo, 10, 20 anos atrás, ainda tinha aquele preconceito antigo da mesma época, lá da época de Cristo, que tinha os leprosos, né? Que o pessoal chamava de leproso antigamente. Tinha aquele preconceito e muitas pessoas tinham receio de dizer que tinha. E aí, para fazer o tratamento, ó, demorava. Aí, quando tinha o tratamento hoje já é muito melhor do que o de antigamente. Então, muitas vezes, o paciente ele fica ali 6 meses a 1 ano, tá? Tomando medicamento, que não é brincadeira, tá? Você toma glicocorticoide, você toma um monte de medicamento, e esses medicamentos eles podem estar interferindo, tá? No processo como é que eu digo? De replicação celular a longo prazo, tá? Porque uma coisa, gente, é eu tomar um medicamento uma vez, é uma dose aguda. E outra coisa é eu tomar o medicamento em dose crônica, eu fico usando o medicamento ali, ó, tá? É a mesma coisa de, tipo, eu pegar aqui em você e tocar no teu ombro, ó. Eu toco às vezes no ombro de alguém, ninguém nem percebe. Agora, se eu fico assim, ó, o tempo todo, tocando no ombro, uma hora o cara vai dizer, ei, meu, deixa de ser chato, não é assim? A mesma coisa com medicamento. É por isso que quando a gente faz pesquisa, a gente analisa sempre a toxicidade de um fármaco. E a gente pode analisar 3 tipos, na verdade 4 tipos de toxicidade. A gente tem uma toxicidade aguda, aí a gente tem uma toxicidade que a gente chama de subcrônica, a gente tem uma toxicidade que a gente chama de crônica, ou seja, a gente faz o tratamento várias vezes, tipo 30 dias seguidos no animal, para poder ver como é que se comporta o acúmulo dessa substância no corpo do animal. E a gente também pode analisar a toxicidade embriológica. Então, tem até uma colega que trabalhava com isso, para saber se o fármaco que eles estavam desenvolvendo se causava alguma má formação fetal. Aí a minha colega ela fazia análise de ossos, como é que diz, de camundongo, tipo se faltava, se entortava. Umas análises bem invocadas aí. Tem uma galera lá em Recife que trabalhava com isso. Então, por ter essa questão do tratamento prolongado, possa ser que esse uso excessivo de alguns medicamentos eles possam causar algum problema lá na frente, tá? É por isso que eu disse, pode ter essa relação, mas eu, particularmente, como eu nunca estudei isso a fundo, eu não teria como afirmar, mas eu acredito que tenha, tá certo? Uma outra coisa, gente, ó, imunossupressão medicamentosa. Então, ó, existem medicamentos que atuam, ó, diminuindo o sistema imunológico. Se eu não me engano, o próprio glicocorticoide já atua, né, diminuindo um pouco o sistema imune, tá certo? O próprio quimioterápico diminui o sistema imunológico. Tá? Paciente que faz transplantes vai tomar medicamento imunossupressor para diminuir o sistema imune e poder não ter rejeição do transplante, ok? E também pacientes que fazem o que, gente? Remoção do baço. Então vamos lembrar, gente, baço é um órgão linfóide secundário, extremamente importante para a nossa defesa. Então vocês sabem que no linfonodo e no baço é onde acontece, é o início, né, da guerra. É onde vai haver aquele processo de expansão clonal dos linfócitos. Então, se eu perdo o baço, o que é que acontece? Eu estou predisposto a desenvolver uma doença, tá bom? Então, a questão da remoção do baço. Alguns pacientes, às vezes, têm um trauma muito grande, aí retira o baço, tá? Então, tudo isso pode fazer com que o paciente tenha uma imunodeficiência secundária, também chamada de adquirida. E aí, na próxima aula, a gente vai falar dessa cidadãzinha, que é desse cidadão, né, que é o vírus da imunodeficiência adquirida, e a gente vai falar também rapidamente sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, ou SIDA, né, pelo português seria SIDA, tá? Então, gente, de antemão, entendam que AIDS é diferente
do paciente ser portador de HIV, tá? As coisas são separadas. É como se fosse assim, a AIDS é um caso grave, ok? É mais ou menos isso. A AIDS é quando um paciente ele tem HIV e ele está em um quadro muito grave, tá? São situações diferentes. Eu posso ter um paciente sendo portador de HIV e não ter AIDS, tá certo? Principalmente quando ele faz o tratamento adequado, tá bom? E a gente vai parar por aqui, né? A aula até às 10. Então são 9h58, para a gente não começar os slides e aí acabar mostrando só um slide. Tá? Gente, deu para entender? Deixa eu olhar o chat. Mas é possível um não portador de vírus ter AIDS? Andressa, boa pergunta. Acredito que não, tá? Eu não sei se, pelo menos eu nunca ouvi falar, se por algum outro motivo o paciente que tenha uma imunodeficiência, tipo, a AIDS é quando, deixa eu botar o slide aqui. A AIDS ela é caracterizada quando os linfócitos, né, os linfócitos TCD4 estão menores do que 200 células, tá, por milímetro cúbico, que é a mesma coisa de microlitro, ok? Então, o paciente que tem AIDS, que não faz o tratamento, o vírus vai destruir o linfócito TCD4, tá? O vírus da AIDS vai destruir essa célula aqui. Aí essa célula vai ficar menor do que 200 células por microlitro. Aí ele desenvolve a AIDS. Aí uma dúvida que eu não sei te responder é se por algum outro motivo, que não seja pelo vírus HIV, se o paciente tiver essa quantidade de células aqui, se eu posso chamar isso de AIDS, tá? Acredito que não. Eu nunca vi essa relação. Eu vou dizer, eu pelo menos colocaria que o paciente ele tem uma imunodeficiência adquirida, ok? Eu não sei se eu poderia chamar isso de AIDS, tá? Até onde eu conheço, tá? Até onde eu estudei, AIDS é quando tem uma associação com o HIV. Então, o HIV destruiu o linfócito TCD4 e aí ele está bastante imunocomprometido. Aí ele desenvolve a AIDS, tá? Eu acho que é isso que você quis saber. Então, Willis, é exatamente isso que eu estou dizendo. De conhecimento meu, a AIDS ela é desencadeada pelo HIV. O que eu acho que ela quis dizer foi o seguinte. O que eu acho que ela quis dizer foi o seguinte. Pode um paciente ter AIDS sem ter sido portador do HIV? O que é que acontece? A AIDS ela é caracterizada quando o linfócito está abaixo de 200. Então, assim, eu sempre vi essa relação, os dois juntos. Ter o vírus e ter a diminuição dos linfócitos. Aí o que eu acho que ela deve estar perguntando, pelo menos foi o que eu entendi, é assim, se o paciente tiver uma Assim, baixa de professor, linfócitos, se vai ser caracterizado AIDS. isso, se ele tiver abaixo de 2.000, De se pode ser 200. de 200, se 200, pode ser tá? caracterizado AIDS sem ele ser Sem o portador do vírus HIV. do HIV. É, Isso. eu nunca vi essa relação, tá, Andressa? Eu particularmente nunca vi. Até onde eu vi HIV junto com uma queda desses linfócitos TCD4, tá? Eu nunca vi essa relação, não. Eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas eu nunca vi essa relação, não. Tá certo? Eu nunca vi essa relação, não. De qualquer uma outra, como é que eu disse? De qualquer uma outra, meu Deus, sem causa, tá? Eu nunca ouvi falar, não, tá? Eu particularmente conheço AIDS associada à diminuição do linfócito TCD4 com presença de HIV, tá certo? Tipo, o paciente teve um problema na medula, não está produzindo célula. Tem uma outra doença, mas não necessariamente seria AIDS. Mesmo estando abaixo de 200 lá, os linfócitos, tá? Eu particularmente nunca vi essa relação, não. Ok. Mas eu entendi o que você quis dizer. Gente, alguma pergunta? Gente, estudem, tá? Tá faltando bem pouquinho aqui para a gente finalizar o nosso conteúdo.
Eu achava que a gente ia finalizar hoje, ia liberar vocês, até porque tem a questão dos horários de aula prática, né? Que a gente já teve, mas aí falta bem pouquinho. Então, gente, vão estudando. Imuno, vocês estão vendo aí, tem muito detalhe. E aí é o que eu já venho falando, eu vou brincar nos detalhes. As questões vão ser pequenos detalhes. Então, é importante que vocês vão se preparando. A gente falta aí mais ou menos uns 14 dias, 13 dias para as colegiadas, tá? Lembrando que a colegiada, gente, são 20 questões. Então, se você tem dificuldade em fazer prova, é aquela pessoa que demora demais a fazer prova, comece a se organizar, tá? Comece a aprender a gerenciar o teu tempo de prova, para poder não ficar sem a prova. Eu não vou, já vou até dizendo, eu não vou receber nenhuma prova após o horário estabelecido, tá? A prova é até, um exemplo, a prova vai ser até às 10. 10 e 1 eu não vou receber, tá? Então, gerenciem isso, tá? Gerenciem isso. E eu não quero, professor, mas isso é besteira. Gente, se você for fazer um concurso, quando der 12 e 1 lá, o cara vai puxar a tua prova. Ou se tu vai chegar aí, chega 8 e 1, o cara fechou o portão e você não entra. Então, a gente tem que tirar esses vícios hoje, tá? Então, gerenciem um tempo de prova de vocês, tá certo? Então, pessoal, boa semana, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, estudem e terça-feira a gente se encontra, tá? Terça-feira a gente consegue finalizar esse conteúdo, tá bom? Então, vou parar a gravação aqui e fui!